Olá, família Conquista, que bênção! Estamos juntos e misturados mais uma vez, iniciando Conexão desta semana, e eu quero abraçar a todos vocês e cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esteja você aonde estiver e seja qual for a situação, mantenha firme a sua fé, mantenha firme os seus pés na rocha, porque maior é aquele que está com você, que está comigo, e nós somos mais que vencedores e vamos vencer todos os desafios, porque a palavra do Senhor diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Nós estamos começando o Conexão desta semana, não sai daí não, que já a gente volta. Nós vamos ver agora as cenas do que aconteceu no último domingo aqui na sede. Nós tivemos 2 cultos cheios, foi muito mover do Senhor. Aliás, eu quero mandar um abraço para todas as nossas igrejas. Eu estive à tarde em Nova Iguaçu, estive em Caxias, foi bom demais estar com vocês. Quero mandar um abraço também para Maré, o nosso carinho, o nosso abraço para todos vocês. Já a gente volta. Pois é, muito legal, né? A gente vê toda essa gente querida, com sede de Jesus, buscando, servindo, adorando, buscando a presença do Senhor, buscando o conhecimento da palavra, vivendo suas próprias experiências com Deus. Isso é muito bom. Meus amados, nós vamos ler o que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Diz aqui a palavra do Senhor: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Pois bem, isso parece muito duro, às vezes parece muito até injusto, né? Mas a verdade é que as pessoas são medidas, são avaliadas pelos resultados que elas oferecem. E Jesus já disse que seria assim. Então é bíblico. Esse é um princípio que a gente precisa acatar, receber. Seja em qualquer área da sua vida, você sempre será medido pelos seus resultados, porque a árvore se conhece pelos frutos. Então vamos trazer isso para o Evangelho, né? Nós somos a Igreja da Conquista, nós temos recebido tanto de Deus, tantas vezes nós louvamos a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E a pergunta é, até que ponto nós estamos dando feedback? Até que ponto nós estamos conseguindo ser árvores que produzem frutos? Até que ponto nós estamos conseguindo levar o Evangelho adiante da maneira como Deus espera de nós? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque nós estamos vivendo tempos derradeiros. Todos nós concordamos que é chegado o momento das palavras apocalípticas se cumprirem. Nós sabemos que Jesus está voltando, que os sinais da vinda de Jesus já se cumpriram. E hoje nós estamos vendo um movimento na igreja, de uma forma geral, as denominações do mundo estão mobilizadas nas ruas, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, estão trabalhando para pregar o Evangelho, obedecendo a palavra do apóstolo Paulo. Pregue o Evangelho, insta, quer queiram,
quer não queiram ouvir. Nós estamos vendo um grande mover, um enorme mover espiritual que tem preparado pessoas, homens, mulheres, jovens e até crianças para a evangelização. Nós temos visto movimentos crescentes que envolvem milhões de jovens no mundo inteiro. E tudo isso não está acontecendo por acaso. Tudo isso é um mover espiritual. É chegado o tempo da igreja ser igreja e assumir com responsabilidade a sua missão. E nós da Igreja da Conquista temos procurado consagrar a nossa vida. Nós temos falado muito sobre santidade, sobre consagração, sobre comprometimento com as coisas do Senhor. A gente tem visto uma igreja muito sólida. Nesses últimos tempos, a gente tem visto Deus derramando bênçãos poderosíssimas sobre a igreja. Nós temos visto tanto mover acontecendo na igreja. E tudo isso é algo que vem de Deus. É o Senhor preparando a igreja para que ela frutifique no reino, para que ela dê bons resultados, ou seja, para que a igreja se torne de fato, de verdade, na prática, uma árvore frutífera, né? E a gente precisa falar mais sobre isso, embora seja um assunto tão badalado na igreja e parece que a gente está sendo redundante, mas é realmente muito importante que você se prepare para ser uma árvore frutífera, que você, como igreja, entenda que precisa trabalhar pelo crescimento do reino. E o primeiro passo é entender que cada membro da igreja é um sacerdote. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, os sacerdotes eram responsáveis por tocar o templo. Eles é que se responsabilizavam por cuidar do templo, das coisas de Deus, oferecerem sacrifícios, essas coisas. No Novo Testamento, no Novo Pacto, as coisas mudaram. Todos nós, toda a igreja se tornou sacerdote, nós nos tornamos o sacerdócio real. E quem passou a gerar frutos foi a própria igreja. Então, na visão apostólica, nós temos a consciência de que quem pare ovelhas, ou seja, quem gera ovelhas, são as próprias ovelhas. Era assim que acontecia nos tempos apostólicos. E é isso que dá certo. Todas as igrejas que vestiram essa roupa apostólica, que abraçaram a visão apostólica, que começaram a trabalhar, a atuar, tal como os cristãos apostólicos, essas igrejas começaram a gerar frutos para o reino. São igrejas que estão se multiplicando, são igrejas que estão trabalhando, cada membro se tornou um sacerdote, cada membro se tornou um profeta, cada membro se tornou um pregador, um ganhador de almas. Isso faz toda a diferença. Eu vejo, por exemplo, aqui em Cascadura, onde eu geralmente passo a maior parte do meu tempo, que as pessoas que estão aqui não foram trazidas através de rádio, TV, a não ser as mais antigas, quando a gente tinha programa de rádio, né? Mas toda essa gente nova que tem chegado, todas essas pessoas maravilhosas, essas carinhas novas que a gente vê no culto, foram alcançadas pela igreja. São ovelhas que estão gerando ovelhas. Então eu queria deixar aqui esse recado para você que é a igreja do Senhor Jesus, você que não aceita ficar de fora desse mover, dessa coisa linda que tem acontecido nos últimos tempos. Você precisa gerar ovelhas, precisa atrair ovelhas para o rebanho. Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer ovelhas para a igreja. E a própria igreja precisa criar um ambiente apropriado para a multiplicação. A igreja precisa estar pronta para receber seus visitantes e cada vida que chegar até a igreja nos dias de culto ou nas células
precisa ser abraçada, precisa ser cuidada, precisa ser valorizada. A gente precisa olhar para essas pessoas e entender que elas são resultado de tudo aquilo que nós fazemos. Essas pessoas, elas são o nosso feedback, é a prova de que nós estamos aqui conscientes do nosso chamado, da nossa vocação. Então, é isso que faz crescer uma igreja. Às vezes a gente vê uma igreja tão envolvida com probleminhas aqui, probleminhas ali. Uma coisa que eu falei para meus pastores lá atrás, eu disse para eles, olha, acabou, nós não somos uma igreja problemática, acabou, nós não temos problemas, nós vamos olhar para frente, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos nos unir, nós vamos diminuir a nós mesmos, vamos nos tornar servos e com mente e coração de servos nós vamos servir, nós vamos trabalhar pelo reino, vamos valorizar o que deve ser valorizado e minimizar aquelas coisas que geralmente tomam tanto tempo, que desviam o nosso foco, desviam a nossa atenção, né? E deu super certo. A gente começou a ver a igreja crescer, a igreja se multiplicar. Hoje nós temos uma igreja que trabalha para se multiplicar, trazendo pessoas para as células, trazendo pessoas para os cultos, e a gente vê que, às vezes eu fico aqui na igreja só observando, chega um visitante na igreja e é recebido com todas as honras. A gente vê todo mundo indo lá falar com o visitante, abraçar o visitante, a alegria que a igreja tem de receber uma vida, sabe, um ambiente propício para a multiplicação. Quem vem à nossa igreja já sai da igreja pensando em voltar, porque as pessoas esperam chegar a um lugar, a uma igreja. Geralmente são pessoas machucadas, são pessoas feridas, e elas querem chegar num lugar, num ambiente onde elas encontram paz, alegria, amor. Elas querem se sentir amadas, valorizadas, respeitadas, abraçadas, né? E quando a igreja percebe que esse é o chamado, que essa é a vontade de Deus, é isso que tem que ser feito. Quando a igreja começa a respirar essa vertente de evangelização, quando a igreja começa a se tornar mais apostólica, ela para definitivamente de ficar em busca de probleminha, ela abafa os problemas, ela passa por cima dos problemas, ela supera, as pessoas se perdoam com mais facilidade, as pessoas se toleram, se suportam, tudo para um bem maior, né? E é legal quando você vê o pastor da igreja, os evangelistas da igreja, os idosos da igreja, as mulheres da igreja, os jovens da igreja, os drops da igreja, quando você vê todo mundo mobilizado nessa nobre missão, é muito legal. Então, entenda que o verdadeiro discípulo, ele respira a multiplicação, a evangelização. É para isso que nós estamos na igreja, é por isso que você está todo esse tempo na igreja, está sendo preparado, treinado para que você seja uma árvore frutífera. A árvore que não produz frutos não importa ao reino, não é importante para o reino. Você vê o que Jesus fez com aquela figueira, ela não tinha frutos, Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou-se completamente. Lá em João, capítulo 15, né? A gente tem sobre a frutificação ali, palavras tão duras. Ali o Senhor Jesus disse que se você não produz frutos, você é como aquela vara que é cortada e lançada fora. Você é como um arbusto que foi cortado e jogado fora e que depois vai ser lançado ao fogo, né? Então, a nossa vida cristã está diretamente relacionada à produção de frutos. Se você não gera frutos, então não adiantou nada você receber o Espírito Santo, você receber a instrução da palavra, não adiantou nada. É assim que as coisas funcionam. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso significa buscar em primeiro lugar os interesses do reino, né, e a sua justiça. As outras coisas lhes serão acrescentadas. É assim que funciona. E normalmente a gente acaba fazendo o oposto.
a gente vem para a igreja e a gente tem aquela coisa de priorizar as nossas necessidades. Então a gente começa a buscar primeiro as outras coisas, para depois, né, pensar nos interesses do reino. Isso está errado. Não dá para ficar andando na contramão. Esse é um tempo que a gente tem que se alinhar com Deus. A gente tem que buscar a presença do Senhor. E eu tenho certeza, eu quero me dirigir a você, pastor da Igreja da Conquista, a você que é evangelista, a você que tem um chamado, você professora das crianças, do Kids, liderança dos Drops, você jovem, você líder de célula, você que é membro da célula. Vamos nos organizar, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos nos mobilizar para que nós possamos atrair pessoas, trazer pessoas. Não tenha vergonha de falar de Jesus, não tenha medo de se dirigir às pessoas que Deus colocou do teu lado, porque se elas se perderem, Deus vai cobrar de você o sangue dessas pessoas, né? Você é um atalaia, se lembra daquela palavra dos atalaias, né? Se você não alertar essas pessoas, não pregar o evangelho para essas pessoas, depois o sangue delas vai ser cobrado de você, né? É coisa muito séria. Pregue a palavra, quer queiram ouvir, quer não queiram. Convide pessoas, traga pessoas, vá para a célula, convide pessoas para estarem na célula, ore por pessoas, utilize esse poder que Jesus disse que você tem. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ore pelos enfermos, tenha ousadia, coragem. Deus não te tem dado um espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem. Então, que nós possamos fazer a diferença juntos. Eu creio, sabe, que nós podemos. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão tão tensas, tão ansiosas por causa dessa pandemia, essa guerra política, essa instabilidade. As pessoas estão assustadas, muita gente doente, muita gente com problemas na família. E nós temos a solução, você tem a solução, você tem um remédio para isso tudo. O remédio é Jesus. Então abra o bocão, proclama o Evangelho, tenha a alegria de trazer pessoas para a tua igreja, tenha orgulho da sua igreja, seja aqui na sede, seja em Nova Iguaçu, seja em Caxias, seja na Maré. Tenha orgulho de trazer as pessoas para a igreja. E quando as pessoas, quando você estiver na igreja, que perceber que chegou alguém novo na igreja, vá lá, abrace. Na hora da palavra, na hora da oração, fica ali em intercessão, pedindo a Deus para tocar o coração dessas pessoas. Vamos priorizar aquilo que para Deus é prioridade. É esta a nossa função como igreja. Não dá para a gente vir para a igreja e ficar só aleluia, 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 sabe? E a gente não gera frutos. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos, é pelo resultado. E eu, como líder da igreja, pela misericórdia do Senhor, sabe, eu tenho buscado resultados. A gente tem que ter muito resultado. A gente tem que ver a igreja florida, a igreja crescendo, se multiplicando. É muito legal você chegar no culto da sua igreja, olhar para um lado, olhar para outro e ver que a igreja está cheia de gente nova, que Deus está agindo ali, sabe? E isso acontece naturalmente, desde que todos nós estejamos vivendo o nosso chamado, desde o pastor da igreja, os auxiliares diretos do pastor, sabe? A igreja tem que orar, tem que ir para o altar. Há quanto tempo você não sobe o altar da sua igreja? Sobe o altar da sua igreja e começa a clamar e diga para Deus: Senhor, dá-me vidas, eu quero ganhar almas. Diga isso para o Senhor, diga que você quer fazer a diferença, que você quer ser um instrumento de poder, de unção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida com essa palavra, viu? Que essa palavra possa te fazer um cristão melhor. Essa é uma palavra que não tem nada a ver com o desejo de fazer crescer a igreja por vaidade, nada disso. É pelo chamado, é porque nós não queremos ser uma vara cortada e lançada ao fogo. Nós queremos ser instrumentos poderosos de Deus. Nós não queremos ser aquele cara que enterrou o talento lá.
ele ganhou só 1 talento. Por quê? Porque já não era confiável. A parábola dos talentos, né? A Bíblia diz que cada um recebeu conforme as condições, suas próprias condições. Entendeu? Então, quem recebeu 5 é porque o Senhor lá daquela, né, o patrão lá olhou e falou, isso aqui eu vou dar 5, porque eu sei que ele vai multiplicar. Né? E quem ficou com 1 só, porque era 1 mesmo, acabou, o cara era fraco mesmo. Vamos em frente, vamos fazer acontecer, vamos ser o sal da terra, vamos ganhar almas. Nós temos até o final desse ano para trazer muita gente nova para dentro da igreja. E o Senhor Jesus vai ficar feliz. E quando Jesus fica feliz, ele fica propenso a fazer milagres, ele começa a liberar bênçãos. E as pessoas começam a contar suas conquistas, suas vitórias. É muito, 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 muito importante que nós estejamos alinhados com a visão de Deus. Receba essa palavra, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus.